Ó, então vamos lá. Eu quero contar pra vocês por que que eu defendo tanto essa bandeira do autoconhecimento. E aí eu vou fazer um resumão aí. Muita gente já conhece, até o Sueli, que estão sempre nas minhas lives, já conhece essa história bastante. Mas eu vou tentar pegar só as partes realmente que são chave para essa live, tá? Então, o que aconteceu comigo? Quando eu mudei, quando eu tava no Brasil, eu sou multipotencial, já fiz várias. A Marina tá perguntando das perguntas pelos comentários ou pela caixinha de perguntas. Pode colocar na interrogação, na caixinha de perguntas, as suas perguntas, mas se você tiver algum comentário, pode fazer aqui também, que não me incomoda não. A gente vai batendo um papo aqui e vai trocando ideia, tá? Quando eu tava no Brasil, por ser multipotencial, eu já tive uma experiência bastante diversa, né? Mas eu tava já dentro da área de recursos humanos, e até foi muito interessante isso, né? Eu comecei empreendendo e depois do empreendedorismo eu migrei e fui pro corporativo. E quando eu me identifiquei com essa área de desenvolvimento humano, eu não me atraiu a psicologia, né? Muita gente lá, nossa, é meio assim, é meio que o caminho. Se você quer trabalhar com recursos humanos, você vai fazer, né, psicologia. Eu já tinha feito outras graduações, né? Eu já era formada. Quando eu fiz essa transição de carreira, foi uma grande transição de carreira que eu fiz quando eu saí do empreendedorismo e fui pro corporativo. Nessa transição de carreira, eu fiz um outro curso universitário, que foi administração. E naquele momento, muita gente questionou, por que você não vai fazer psicologia? E psicologia, apesar de eu trabalhar hoje, que eu sou coach, trabalhar com desenvolvimento humano, é uma coisa que nunca me atraiu. Nada contra, né, psicologia, nada contra os psicólogos, mas porque a minha parada, né, a minha pegada não ajudar as pessoas com as dificuldades emocionais, não é estudar as questões emocionais, né? Eu sou uma pessoa de muita ação. Então, tudo que eu estudo, tudo que eu trabalho, tudo que eu desenvolvo é para fazer as pessoas se moverem, para fazer as pessoas saírem desse lugar onde elas se encontram. E hoje eu tenho muita clareza disso, eu consigo explicar isso para vocês, mas lá atrás, e esses anos todos, eu não tinha essa clareza. E por que eu tô contando isso para vocês? Porque entre todos esses anos, essas transições diversas que eu fiz ao longo da minha vida profissional, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, eu trabalhei em várias empresas, em vários ramos de atuação aqui dentro dos Estados Unidos também, acontecia assim, quando eu tava fazendo um trabalho que era mais ligado ao desenvolvimento humano, e eu tinha contato, né? Quando eu tava dentro do RH ou trabalhando para recursos humanos, e eu tinha contato com as pessoas do negócio, eles não se conformavam porque eu tava em recursos humanos, né? Porque eles falavam, nossa, você é uma pessoa super voltada para estratégia, para planejamento, para resultado, vem para cá, né? Vem pro negócio, o que você tá fazendo em RH? E quando eu tava no negócio, né, eu já trabalhei com vendas, eu já fiz muita coisa na vida. Quando eu tava no negócio, eu sentia essa falta, essa dificuldade, eu sentia a falta realmente de trabalhar com desenvolvimento de pessoas, né? Então eu sempre tive essa dualidade da questão muito assim das pessoas, do desenvolvimento, da parte, claro, emocional, mas de conseguir identificar o potencial dessas pessoas para que elas pudessem trazer isso para o mundo. Eu sempre fiz isso, mas ao mesmo tempo eu sempre fiz muitos cursos, eu sempre fui muito voltada. Então, por exemplo, quando eu estava trabalhando em RH no Brasil, eu já trabalhava com treinamentos para executivos, né? Treinamentos para gestores de grandes organizações e dos mais variados temas. E eu não fui estudar psicologia, né? Eu estudava vendas, eu estudava projetos, eu estudava marketing. E eu acho que essa coisa muito do desenvolvimento humano, de trazer esse potencial das pessoas, né, de colocar isso pra fora, dividir isso com o mundo. Mas pra mim, esse trazer, você precisa associar, né? Você precisa conseguir materializar
essas potências que você tem. E esse é o trabalho que eu faço hoje, né? E aí eu vou contar um pouco mais pra vocês. Mas só pra vocês entenderem, por que eu tô contando tudo isso? Porque eu só consegui chegar no momento que eu tô hoje, onde eu consigo ter uma carreira, que eu tenho, eu falo assim, se a pessoa chega e não me conhece, né, o que você faz? Eu falo, eu sou coach porque é uma coisa mais rápida. Mas, na verdade, eu não sou coach, porque toda essa multidisciplinariedade que eu tenho, eu emprego em todos os meus projetos, em todos os meus programas. Então, eu sou uma pessoa que eu vou conseguir tirar as suas potências, te ajudar a reconhecer as suas potências, e não só isso, não só identificar, mas a materializar isso de forma que você se mova, de forma que você saia de onde você está, né? De forma que eu consiga te levar para onde você quer chegar, né? Então nós vamos juntas. Tem muita ação, tem muita coragem, tem muito movimento no que eu faço, porque isso é quem eu sou. E eu só consegui chegar nessa jornada através do autoconhecimento. Nem sempre foi assim, tá? Então, essa jornada profissional, acho que foram 16 anos, se eu não me engano, totalmente perdida, deixando a vida me levar. Nessas transições múltiplas de carreira, sempre numa busca externa, né? Uma busca... então o problema é a função, o problema é o curso universitário que falta, o problema é a pós-graduação que não tem, o problema é o chefe, o problema é o país. Sempre era alguma coisa de fora, mas eu sempre me movimentei. Então essas movimentações, o que eu acho que é muito legal, que eu até digo, né, que eu sou uma pessoa muito inquieta, e toda essa minha inquietude me trouxe aonde eu tô e me trouxe todo esse know-how, esse background, que hoje eu posso trabalhar com transições de carreira, posso trabalhar a te ajudar, eu posso te ajudar a olhar para sua carreira e para sua vida de uma forma holística, né? Porque eu tive todo esse processo, eu vivi tudo isso. E aí o que aconteceu? Depois dessas múltiplas transições de carreira e sempre muito infeliz, né? Já estava aqui nos Estados Unidos há muitos anos e eu tive muitas dificuldades aqui, porque eu tive basicamente que recomeçar do zero. E toda vez que tinha alguma mudança na minha vida, mudança geográfica, quando eu me tornei mãe, todas as mudanças importantes que aconteceram na minha vida, as transições que eu tive na minha vida, afetaram a minha carreira. E basicamente eu me via sempre recomeçando. E aí, em um determinado momento, eu trabalhava num dos maiores bancos aqui nos Estados Unidos, eu era gerente de projetos nesse banco, e eu ia fazer uma mudança de estado, né? Eu ia para um novo estado. E o que aconteceu foi que eu não consegui ser transferida. Só que o que acontece? Eu já tava empurrando com a barriga, né? Já era pra eu ter saído, já era pra eu ter mergulhado no autoconhecimento muito antes disso. Porque era uma empresa boa, as pessoas eram legais, o salário era bom, mas eu tava infeliz. Eu vinha de anos onde eu tava muito infeliz. Só que a empresa que eu tava antes era tão ruim, tão pior... que eu meio que ficava assim, sabe quando a gente fica cozinhando aquilo, né? Você não toma nenhuma atitude, você não toma nenhuma decisão. E aí a vida toma uma decisão por você, né? Então foi o que aconteceu comigo. Eu fiz uma mudança de estado e eu não consegui ser transferida. E aí eu tava com um bebê pequeno, meu filho tinha tinha 1 ano na época onde eu fui fazer a mudança, e eu falei, poxa, eu não quero colocar ele numa escolinha nesse momento, eu também não vou contratar ninguém pra ficar com ele, pra que eu possa ficar o dia inteiro fora trabalhando, porque eu não tô confortável com isso. Eu queria ficar com ele. E aí eu falei pro meu marido, vai ser o momento, esse é o momento que eu vou voltar a empreender, né? Dessa vez eu vou criar um negócio que eu possa fazer de casa, que finalmente eu goste do que eu esteja fazendo, eu quero que seja um trabalho que eu ame, que eu me encontre nesse trabalho e que eu possa me dividir, que eu possa ser mãe, curtir o meu filho, que eu não precise ficar implorando para ir numa festinha da escola, que eu não precise ficar justificando que eu tenho que levar o meu filho ao médico, que eu não precise, ter uma baita de um planejamento quando eu quiser tirar férias, que coincida com meu marido, que coincida com as possibilidades da escola. E assim foi, né? Foi assim que eu decidi. Aparentemente, beleza, vamos lá, vamos empreender.
E aí, como todo mundo faz, o que eu fiz? Fui pra onde? Fui pro Google. E aí vocês me digam se vocês estão se identificando, se alguém tá se reconhecendo no que eu tô falando até agora. E aí eu fui pro Google, né? Aí eu faço esses reels aí tirando sarro, porque eu já fiz isso. Ideias para trabalhar de casa. Como empreender. Como começar a empreender de casa. E aí eu fui lá, né? Fui no Google. Eu nem sabia o que era marketing digital naquela época, nem tinha conta no Instagram. Nada. E fiquei nessa busca e eu tava totalmente perdida, não fazia a menor ideia do que eu queria fazer. Então, essa demissão foi muito difícil e foi num momento muito difícil pra mim. Mas foi isso que me trouxe aonde eu tô hoje. De olhar pras minhas... Eu olhei pras minhas questões emocionais, eu tive clareza do quão desconectada e perdida eu estava de mim mesma, e foi quando eu fiz o mergulho de autoconhecimento. Tá? Então, quando eu cheguei lá e resolvi empreender e comecei a fazer essas buscas externas e nada fazia sentido, só que lembra que eu sou uma pessoa de muita ação, né? Então eu não ficava só na busca, eu ficava na busca e já começava a implementar alguma coisa. E aí, foi quando eu criei a conta no Instagram. Eu não tô contando essa história assim super em detalhes. Pra quem tá chegando agora, eu vou contando trechos nas lives, eu vou sempre trazendo, né, alguns pedaços dessa minha jornada pra vocês. E algumas pessoas já conhecem isso em detalhes. Mas assim, o que aconteceu foi, eu fiquei nessa busca, mas eu fui agindo. Então eu criei a conta no Instagram. E aí, como eu tava numa época muito de maternidade, né, eu comecei a dividir as coisas da minha maternidade. Depois logo eu engravidei da minha segunda filha. Então meio que o Instagram ficou nisso. O que aconteceu? Qual que era o meu momento interno ali, né? Qual que era a minha motivação, vamos dizer assim? Eu queria um trabalho que eu tivesse flexibilidade de horário, liberdade geográfica, porque eu falei pro meu marido, eu nunca mais quero passar por isso. De qualquer mudança na minha vida, eu ter que ficar pedindo, pelo amor de Deus, pra alguém me dar um trabalho e eu ter que recomeçar. Eu tava cansada de estar sempre recomeçando, é muito desgastante. E ainda mais quando você faz coisas que você não se enxerga, que você não pode ser né? Se você é multidisciplinar, multipotencial como eu, é complicado, né? Você tá ali num lugar, eu entrei naquele trabalho, era uma coisa de projeto, que era pra ser criativo, e eu passava os meus dias fazendo planilhas no Excel. E aquilo era uma violência que eu cometia, né? Pra quem é multipotencial, pra quem é uma pessoa que trabalha com criatividade, você ficar fazendo planilhas de Excel seu dia inteiro, dias e dias, era uma violência que eu tava fazendo comigo. Eu fiquei ali por 3 anos daquele jeito, tá, gente? Olha o tempo que a gente demora. Bom, me perdi aqui, onde é que eu tava na minha história? Eu acho que eu comecei com a conta no Instagram. Então era isso, a minha primeira motivação era essa, né? Eu queria ter essa flexibilidade toda, porque eu não queria ficar recomeçando. Eu queria algo que eu pudesse fazer e ficar perto dos meus filhos. E eu tinha uma coisa assim muito dentro de mim, muito forte. Eu não sei dizer pra vocês o que era uma força. Na verdade eu sei, né? Até na Lotus eu falei sobre isso. Depois eu fiz um trabalho com a minha ancestralidade e eu identifiquei o que é esse meu propósito. Mas eu não vou entrar muito nisso aqui. Eu tinha uma força, gente, era como se tivesse uma força atrás de mim que não me deixava parar, que não me deixava desistir. Eu tinha uma vontade de ajudar. Eu tinha muita vontade de ajudar. Eu não sabia como eu ia ajudar. Eu não sabia de que forma eu ia ajudar. Eu sabia que eu queria ajudar mulheres. Eu sentia muita empatia pelas mulheres naquele momento. E aí eu comecei a me colocar em movimento, a me colocar em ação. Então, quando eu comecei a falar de maternidade, e aí estão me perguntando como é que eu comecei o Insta. Foi assim, meu marido falou assim, Luciane, e eu tinha vontade de ajudar de alguma maneira, eu não sabia como, eu não sabia nem quais eram os meus talentos, eu tava totalmente desnorteada, perdida. Meu marido falou assim, Lu, tem várias coisas que as pessoas perguntam muito pra você. Uma delas, né, é sobre criação, né, dos filhos, as suas amigas, as pessoas sempre perguntam, né, porque os meus filhos, assim, sempre dormiram a noite inteira, sempre foram crianças tranquilas, nunca tive problema pra que eles comessem, então as pessoas perguntavam muito coisas relacionadas à maternidade. Então, meu marido falou assim, poxa, por que você não cria, então, um Instagram e começa a dividir isso? Gente, eu nem tinha Instagram.
E aí foi o que eu fiz, né? Criei o Instagram e comecei a dividir a minha rotina. Eu tava morando na Virgínia, lá perto de Washington, D.C., e comecei a dividir isso. Beleza. E aí outra coisa, que aí, às vezes eu ia colocando no meio. Eu faço umas receitas muito loucas, eu invento, super natureba e tal, e a galera curtia. E eu fazia umas, sabe, uns nuggets caseiros pros meus filhos, de, sei lá, de cenoura com brócolis. E as crianças adoravam e tal. E eu compartilhava essas receitas. Mas olha que interessante. Mas, assim, era uma forma de ajuda, né? O que eu tinha naquele momento, mas eu sentia um vazio. Eu continuava com vazio no peito. Aquele mesmo vazio que eu tinha quando eu tava anos no mundo corporativo e que eu tava infeliz, eu continuava mesmo ajudando as mulheres daquela maneira. E meu Insta começou a crescer daquele jeito. Inclusive eu migrei, né? Tem acho que uns 5 meses que eu mudei, né? Era um Insta e eu até criei um novo porque eu mudei totalmente o nicho. E aí, era aquele feedback que eu tinha, mas era interno, né? Eu comecei a perceber que dentro de mim eu continuava do mesmo jeito. O que eu fiz? Eu falei assim, bom, então eu vou comprar um curso, né? Aí eu descobri o marketing digital, descobri empreendedorismo digital, eu falei assim, então eu vou comprar um curso que me ajude a estruturar o meu negócio e até o final desse curso eu já vou saber o que eu vou fazer, porque era a promessa do curso, que ia me ajudar a definir um nicho, que ia me ajudar a escolher a persona. Ó, a Thelma tá falando, molho de tomate, eu faço até hoje, molho de tomate caseiro, que eu ensinava essas coisas. E por mais que era uma coisa que eu fazia do meu dia a dia, aquilo não me preenchia, não era aquilo ainda. E aí, gente, era um Insta totalmente perdido, porque a minha instabilidade emocional refletia. Como eu tava infeliz com o que eu tava fazendo, eu postava, aí eu sumia 2, 3 semanas, pensava assim, não, deixa eu pensar melhor. Aí eu voltava, postava mais uma receita, às vezes eu falava de maternidade e carreira. Então eu já comecei a trazer umas coisas de maternidade e carreira, comecei a fazer uns vídeos. Ah, mãe, se você quer trabalhar, você pode, você consegue. Então eu comecei a misturar maternidade e carreira com criação de filhos e receita. Ficou um bololô só. E a minha estabilidade interna refletia no Instagram, porque, como eu falei pra vocês, eu desaparecia, voltava, achando que as coisas iam melhorar. Comprei esse curso, estruturei todo o meu negócio online, e aí comecei com essa coisa de afiliada. Nossa, gente, eu olhava aquilo, eu tinha feito um blog, né? Eu construí o blog, eu fiz toda a estrutura, eu nunca trabalhei com tecnologia, eu fiz o blog porque eu não tinha verba. Aqui nos Estados Unidos, quando você sai de uma empresa, você não tem fundo de garantia, você não tem uma grana que você sai, acabou, que você recebeu naquele mês e acabou. Eu não tinha grana para investir. Né? Então, eu fiz o meu blog, o pouco de dinheiro que eu tinha para investir, eu investi em cursos, eu investi em conhecimento, eu investi em formação, tá? Então, quando eu olhei para aquele negócio, olhei para mim, na verdade, o que me fez olhar para mim foi um burnout, né? Eu tive um burnout, que eu não vou entrar nessa história agora, mas eu tive um burnout trabalhando pra mim, né? Que tem gente que chega pra mim, Lu, eu quero sair do corporativo porque eu tive um burnout, porque eu tô com burnout. Eu falo, peraí, vamos entender aqui a coisa primeiro, porque isso vem da gente, não é o corporativo que causou isso em você, porque eu tive um burnout quando eu tava trabalhando pra mim, quando eu tava empreendendo, então calma, né? O negócio é muito mais profundo, é o autoconhecimento. Enfim, gente, quando eu tive esse burnout, aí foi o choque, né? Foi a hora de olhar pra mim e perceber o quanto eu ainda tava sentindo aquele vazio que eu vinha sentindo há anos. E aí, a chave, né, o game changer, que eu até fiz um post falando disso essa semana, foi quando meu marido me perguntou. A gente conversava muito sobre isso, ele me apoiou sempre. E um dia ele me perguntou, ele falou, Lu, mas o que você tá querendo? O que você tá buscando? Porque todo dia eu tinha uma ideia nova, todo dia eu chegava do YouTube falando, nossa, é isso que eu vou fazer, eu vou trazer vídeo. Eu comecei a fazer vídeo de um canal de culinária que eu ia lançar no YouTube, vejam só. Porque lembra que eu sou uma pessoa de ação, né, de movimento. Eu cheguei a gravar vídeos de culinária, fazendo receitas, porque eu ia lançar esse canal no YouTube sobre culinária. Gente, eu não gosto de cozinhar. Eu não gosto de cozinhar. O que eu ia inventar de lançar um canal no YouTube? Sabe por quê? Porque as pessoas falavam que eu cozinho bem.
porque as pessoas diziam que ia ser legal pra mim. Eu tava totalmente fora, totalmente buscando referências fora de mim. Vocês estão percebendo o que eu tô falando? Google, YouTube, o que as pessoas falavam e eu ia lá e fazia. O que foi muito legal, porque como eu botava em prática, eu já sabia que não funcionava pra mim. E aí essas perguntas do meu marido, esse burnout, me fizeram eu cair em prantos, de fato. Eu caí em prantos porque foi quando caiu a minha máscara. Para de se enganar. Para de se enganar. Você não tem ideia do que você quer. Você tá totalmente perdida. Você se perdeu e você não sabe como voltar. Porque era um... Sabe quando você tá tentando sair da areia movediça, você tá sendo puxada e continua, você tá tentando? Aquilo consumiu a minha energia de um jeito que eu tive esse burnout, que foi esse conflito. Então, foi aí que a coisa mudou. Porque eu percebi que eu tava buscando em um lugar errado. Eu tava buscando fora algo que eu devia buscar dentro. A busca devia ser dentro de mim. E eu saí desesperada, né? Desesperada pedindo ajuda. Eu saí procurando algum curso na internet que me ajudasse a ter esse encontro comigo mesma, né? A me reconectar, porque eu cheguei ao ponto, eu tava tão desconectada que eu não me reconhecia mais. Eu olhava a minha imagem, eu até me emociono falando disso, eu não vou nem entrar muito porque eu não quero chorar aqui. Mas assim, eu olhava a minha imagem no espelho e eu não reconhecia mais quem era aquela pessoa. E eu não queria ficar lá. Eu não queria ficar naquele lugar, porque dói ficar ali. É muito doloroso. E a coisa começou a afetar as minhas relações, a minha família, o meu relacionamento com meu filho, com os meus amigos, com a minha família. Quando mexeu nesse core, no meu valor mais importante, eu resolvi sair dali. Eu precisava sair dali. E, de novo, eu fui buscar cursos, eu não encontrei. Eu chegava a perguntar para as pessoas na internet, no Instagram, as mulheres, as mães que eu admirava, e eu não... parece que ninguém tinha nada assim para me indicar e tal. E eu fui fazer esse mergulho sozinha, né? Eu peguei todo o meu conhecimento em desenvolvimento humano, esses 10 anos que eu já tinha trabalhando com pessoas, ajudando pessoas a colocarem suas potências no mundo, e eu fiz o meu mergulho sozinha. Foi muito difícil, foi muito doloroso. Eu não vou falar pra ninguém que um mergulho de autoconhecimento é uma coisa fácil, é uma coisa tranquila. Não, é doloroso porque você entra em contato com coisas que você não tá acostumada. A gente nunca... nós não somos preparadas pra olhar, a gente leva uma vida muito no automático, né? Então, esse momento, você ali, eu falo que o You in a Pocket, né, que é o meu programa de autoconhecimento que eu abri as inscrições hoje, inclusive, ele é como um mergulho que você vai sozinha no mar, né? Então se imagina mergulhando e aí você tá sozinha ali com seus pensamentos, mas cada vez que você emerge, você tá mais leve, aquela água te limpa. Então isso pra mim é um mergulho de autoconhecimento. Foi isso que eu fiz. Eu fiz esse mergulho. Quando eu voltei desse processo, eu tava muito diferente, né? Eu tinha muito mais clareza do que estava acontecendo comigo. Os medos que eu tinha uma série de culpas em relação ao digital, à maternidade perfeita, a culpa de quando eu estava desenvolvendo o meu negócio e aquele peso da cobrança de que eu tinha que estar 100% com os meus filhos, de que a casa tinha que estar em ordem, de que eu tinha que dar conta de tudo, e o peso da cobrança, né, um negócio novo, e eu me cobrava que aquele negócio já desse resultado no dia seguinte, que tudo estivesse caminhando, enfim. Então, esse mergulho de autoconhecimento, ele me ajudou a ter muita clareza do que estava acontecendo comigo. Me ajudou a ter muita clareza do estilo de vida que eu queria levar. E justamente o que eu comecei, né? Eu quero empreender, eu quero criar esse negócio, pra quê? Pra ser livre, pra ter liberdade. Liberdade emocional, liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo. E eu mesma tava me colocando dentro de uma gaiola. Então esse mergulho de autoconhecimento me trouxe essa clareza. Não só isso, né? Dos rótulos que eu tava carregando. Eu, dentro do You in a Pocket, eu tenho uma aula onde a gente fala onde
onde eu te ajudo a separar em caixas, né, que eu falo. É a caixa do que pertence aos outros, né, de coisas que a gente carrega que não são nossas, que são da nossa família, dos nossos antepassados, dos nossos professores, heranças que a gente herdou e que a gente tem ali dentro, que a gente carrega e que são pesos que não pertencem a gente. Então, dentro do Yoga Pocket, eu te ajudo a fazer essa separação dentro dessa caixa. A gente tem a caixa de coisas que, acabou, eliminou, isso daqui era uma crença que eu tinha e que não vai seguir comigo, né? Vai pra doação. E tem a caixa de, poxa, isso daqui serve pra vida que eu quero levar, né? E aí isso vai comigo, eu faço esse trabalho dentro do Yoga Pocket, que foi uma coisa que eu fiz, que eu consegui fazer essa separação, isso foi mágico, assim, foi transformador realmente. E não só isso, mas dentro disso eu passei a ter clareza dos meus talentos, das minhas paixões, do que me move na vida, dos meus valores, do que é prioridade pra mim. E ninguém tem várias prioridades, a gente tem uma prioridade na vida. Isso tudo, gente, é um banho de clareza, é um banho de confiança, é um banho de coragem, é um banho de inteligência emocional, né? Porque a partir dessa clareza toda, de onde eu queria chegar, dessa reconexão comigo, com as minhas potências, eu passei a escolher, a ser muito mais assertiva em como eu usava o meu tempo. Porque antes eu perdia muito tempo nessas buscas, no que cada um falava e o outro falava e não sei o que. Tempo e dinheiro. Eu perdia tempo e dinheiro, porque quando eu tava cada hora, igual boneco de posto, né, que eu falo, pra onde o vento vai, o boneco vai, quando eu tava desse jeito, eu tava perdendo tempo e dinheiro. Então, essa clareza toda que o mergulho de autoconhecimento me trouxe, gente, não tem preço, tá? Foi aí que eu cheguei, que a minha vida mudou. E não só a minha vida pessoal, porque aí quando você identifica os pontos onde você precisa trabalhar, você vai naquilo, né? Você trabalha naquilo, como minha vida profissional. Porque eu passei a ter muito mais clareza e eu fui colocando, entrando no caminho. Bom, deixa eu ver aqui o que mais que eu queria falar pra vocês. Então, esse é um resumo da minha história, bem resumida mesmo, porque tiveram vários outros momentos. Eu falei bastante coisa na Lotus. Mas dá pra vocês entenderem a diferença que o autoconhecimento fez pra mim. Agora, não parou por aí. Eu me reconectei. E aí, quando eu me reconectei e eu fui tendo muito mais clareza do que eu queria pra mim, da vida que eu queria levar, eu me deparei com os conflitos do negócio, né? Do negócio. Então eu tinha que definir qual ia ser meu nicho, quais seriam as pessoas que eu trabalharia, que produtos que eu ia colocar no mundo. Então todas essas questões também eu consegui as respostas, né? De que pessoa eu quero servir, com que eu vou servir essa pessoa, qual que é a transformação que eu quero gerar na vida dessa pessoa. Qual que é o meu nicho, né, de atuação? Todas essas questões que são questões do negócio em si e que talvez se você não esteja pensando em empreender, em ter o seu próprio negócio ou alavancar o seu negócio, se você é uma pessoa do corporativo, essas questões também de qual vai ser meu caminho de agora em diante, né, dentro dessa empresa ou outra empresa, como é que eu defino em que área que eu vou estudar, ou a minha mudança, minha transição de carreira, tudo isso, gente, vem do autoconhecimento, tá? Vem do autoconhecimento, onde qual é a pessoa com a qual você quer ter como seu cliente, tá? Então hoje eu tenho essa pessoa muito bem desenhada, essa persona, né, que se fala no marketing, muito bem desenhada, porque eu tenho essa clareza de quem eu sou, de quais são os meus superpoderes e como esses meus superpoderes podem ser colocados a serviço desse grupo de pessoas que eu tô desenhando, que eu desenhei, que grande parte de vocês que estão aqui me assistindo hoje são essa persona, né? Então tem as características dessa persona que eu desenhei com base, de novo, no que eu tenho para oferecer, no que eu tenho para servir. Eu faço muitas referências com a natureza, né? Eu sou uma pessoa muito ligada à ecologia, muito ligada à natureza. E eu sempre dou esse exemplo da manga, né? A manga é manga. Não tem como uma mangueira produzir laranja.
Então você tem que ter clareza dos seus superpoderes, dos seus talentos, das suas potências, porque não adianta, se você é uma manga, não adianta você querer ficar dando laranja pro mundo que você vai entregar manga. Tá? É um exemplo simples, mas que é muito importante a gente ter essa clareza, né? Então, de novo, é de dentro pra fora. Então, o que eu tenho pra oferecer? O que o mundo tá precisando? Como é que eu transformo isso? Como é que eu potencializo isso? Como é que eu escalo isso? Como é que eu chego até mais gente? Deixa eu falar um pouquinho então do You in a Pocket, tá? O You in a Pocket, como eu falei pra vocês já, é esse meu curso de autoconhecimento que eu abri as inscrições hoje e eu vou deixar aberto provavelmente nesse período de celebração do aniversário. Eu fiz uma condição super especial, eu voltei o preço dele para o preço de lançamento de 1 ano atrás. Então, se você tá querendo trabalhar com o que você ama, mas tá perdida, tá sem saber por onde começar, precisando fazer esse resgate, faça esse programa, aproveite essa chance. As aulas são aulas rápidas e ele tem esse nome, né, Pocket, porque vem de compacto, né, dos pocket books, que eram aqueles livrinhos de bolso que tinha antigamente, antes da gente ter tudo no celular, né, no tablet, tinha aqueles livrinhos de bolso. Então, por que é pocket? Porque as aulas são curtas, são aulas rápidas, porque na época que eu criei o programa, eu tinha uma criança de menos de 2 anos e estava amamentando um bebê. E eu consegui fazer isso porque as aulas eram curtas, tá? Eram aulas rápidas que eu podia fazer em um intervalo aqui e outro ali. Mas são aulas muito potentes que você pode assistir e reassistir quantas vezes você quiser. Tem mais de 20 ferramentas lá de coaching, de desenvolvimento humano, exemplos, reflexões, tem muita coisa nesse programa. Entra numa série de questões que tem a ver com crenças, tá? Com crenças do que você espera que você tenha que fazer, da mãe perfeita que a gente cria na nossa cabeça, das cobranças, da preocupação com o julgamento, com o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, né? Às vezes a gente tá em casa tentando trabalhar, desenvolver o nosso negócio ou estudar e fica com aquele peso como se alguém estivesse olhando a gente, né? Uma cobrança, enfim. Então, tudo isso você vai resolver dentro do You in a Pocket. Com certeza, o You in a Pocket vai te ajudar com isso. A Thelma tá aqui, eu vou colocar o depoimento dela para vocês amanhã ou depois. E vocês vão ver que são cobranças, são crenças que a gente carrega e que só aprisionam a gente, né? Só deixam a gente cansada, estressada, vivendo uma vida pesada, uma maternidade difícil, frustrada profissionalmente, procrastinando, se auto-sabotando para não lidar com as questões que a gente precisa lidar, né? Para não lidar com as conversas, para não enfrentar os nossos próprios medos, olhar para eles, colocar luz e seguir, né, para que a gente possa sair desse lugar. E eu gosto de falar da minha história, muitas vezes eu me emociono, mas é para mostrar para você que tem saída, tá? Tem saída, que o que você só precisa fazer é se colocar em movimento. Todo esse movimento que eu me coloquei me trouxe até aqui. Eu tenho esses programas que eu tenho hoje, eu tô falando aqui pra vocês por causa de tudo isso que eu vivi. Então cabe a cada uma de vocês que estão nessa situação, que estão querendo trabalhar com o que amam e de repente não se encontraram, não sabem por onde começar, eu tô dando caminho pra vocês, através desse mergulho guiado de autoconhecimento. No final do You in a Pocket, você sai com um mapa onde a gente consolida tudo isso, e esse mapa você consegue enxergar qual é o norte, qual que é o próximo passo, qual que é o caminho a partir dali, tá? Então não é que você vai fazendo e fica toda solta. Para essa turma também, eu vou agendar um encontro comigo para tirar dúvidas, tá? Então eu vou esperar encerrar as vendas do programa. Quando encerrar as vendas, eu vou agendar um dia onde a gente vai ter uma conversa pelo Zoom, para que vocês possam tirar as dúvidas, para que a gente possa conversar e eu possa conhecer a história de cada uma de vocês que está entrando no You in a Pocket agora. Espero que vocês tenham gostado dessa live, espero que tenha ajudado vocês. Eu tô à disposição, se alguém quiser falar comigo pelo direct, se alguém tiver alguma dúvida do You in a Pocket.
E eu não disse pra vocês onde é que vocês encontram, né? O link tá na bio. Lá vocês vão direto para a página do programa do Yugi na Pocket, onde tem todos os detalhes, a explicação de todas as aulas. Tem um vídeo onde eu conto um pouco mais dessa história toda e tem os valores não, tem o valor, parcelamento e tem também o botão para você comprar, né? Só você clicar lá e comprar. Beleza? E você que tá vendo pelo YouTube, venha seguir também, venha me acompanhar no Instagram pra gente conversar. Aproveita e já segue o canal pra ficar por dentro sempre que um vídeo novo for ao ar. E deixa o seu like se você gostou dessa live, vai ser um prazer também conversar com você por aqui, se quiser deixar o seu comentário. A gente se vê então na próxima semana. Tchau!